Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Manchete Podcast. No programa de hoje eu recebo aqui para um bate-papo o advogado, procurador de carreira, já foi procurador do município, José Paes Neto, a quem desde já agradeço pela participação. Arnaldo, é um prazer estar aqui novamente. Enfim, estou sempre à disposição para poder tratar aí dos assuntos, né, de Campos e região. Vamos falar sobre um assunto que interessa a muita gente, sobretudo servidores do município de Campos, que entraram no serviço público lá atrás, antes da Constituição de 88, e ficaram estabilizados, e agora está aí uma certa confusão. Hoje mesmo, Zé Paes, você participou de uma audiência pública que tratou sobre esse assunto na Câmara de Campos. De maneira geral, qual é o cenário para o aposentado que, vamos dizer, o servidor estabilizado de Campos que já se aposentou? Existe realmente um risco, como vem se discutindo já há alguns meses, há mais de um mês na cidade, de ele ser desaposentado, ele perder esse direito que ele adquiriu? Arnaldo, é um cenário preocupante. Precisa, né, esclarecer para quem está, enfim, assistindo a gente, que essa decisão é de um processo judicial movido pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra o município de Campos, e ela afeta especificamente os servidores que ingressaram na prefeitura de outubro de 83 a outubro de 88. Então, esses servidores que poderiam ser afetados por essa decisão, precisa tranquilizar os outros servidores que ingressaram antes de 83, né, ou posteriormente que já estão aposentados, esses não são abarcados por essa decisão. Mas o que essa decisão reconhece é a ilegalidade da transferência desses servidores, que até então eram considerados seletistas, estabilizados, para servidores estatutários. Né? Então, eles passaram a ser considerados como outros servidores de carreira do município que fizeram um concurso público. Foi contra isso que o Ministério Público se resignou. Houve uma decisão, uma sentença em primeira instância, reconhecendo a ilegalidade desses atos praticados e, consequentemente, de todos os outros atos praticados em decorrência disso, inclusive aposentadorias. Essa decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que apenas disse, olha, as remunerações que esses servidores já receberam, eles não precisam mais devolver, é só daqui para frente. E depois esse processo passou pelo STJ em Brasília, chegou ao STF, que manteve essa decisão. Então, quando se fala muito de decisão do STF, é uma decisão de um recurso que foi interposto pelo município, em que o STF disse, não, olha, essa transferência do regime seletista para o regime estatutário, ela é inconstitucional, ela é ilegal, isso não poderia acontecer, então se determinou a anulação de todos esses atos. E é isso que está chegando agora, porque o processo já voltou de Brasília, e nesse momento o juiz já determinou o cumprimento da sentença, ou seja, ordenou o município, olha, cumpra a sentença, anule todos esses atos que foram praticados com base nessa lei. Né? Então, transformações do seletista para o estatutário, e inclusive aposentadorias. Né? E a gente está focado mais na questão da aposentadoria, porque a grande maioria desses servidores já está aposentado. Sim. Praticamente todos. Hoje, na audiência pública, que foi muito bem conduzida lá pelo vereador Rogério Matoso, o vereador Weiner, que, enfim, já foi secretário de administração do município, apontou que tem cerca de cento e poucos servidores que ainda estão na ativa. Os outros 1.200 e poucos servidores já estão aposentados, e isso tem um impacto relevante na vida desses aposentados, enfim, porque já não estão mais em idade de voltar ao trabalho, contribuíram a sua vida toda para o Prev Campos, e isso então, né, gera ali reflexos sociais e econômicos bastante relevantes. Zé Paes, nós estamos falando de um processo que se inicia quando? Lá nos anos 90, essa transferência? Essa lei é da década de 90, ainda no segundo governo Garotinho, e a ação, salvo engano, é do ano de 2007. Então a gente tem aí quase 18 anos de tramitação, para você ver como decisões talvez equivocadas tomadas lá atrás têm impacto, enfim, praticamente 20 anos depois. Enfim, não é uma situação fácil, de certa forma a gente tem ainda ali uma situação um pouco nebulosa, é difícil compreender ainda os aspectos práticos que o município vai ter que adotar a partir de agora. Então, e a gente
Eu estava ouvindo o Weiner falar agora há pouco, né? Estamos gravando aqui um pouco depois da audiência pública. Estava ouvindo o Weiner falar que cada caso é um caso para quem vive, né? Quem passa por essa situação acha que seu caso é mais complexo, é diferente. Não, são 1.300 e poucos casos complexos. Todos são complexos. Não dá para dizer hoje o que vai acontecer com esse servidor ainda, né? Não dá para dizer ainda o que vai acontecer com esse servidor, porque o município ainda não manifestou o que ele efetivamente vai fazer, qual vai ser a postura que ele vai adotar em razão dessa decisão, que ele ainda não foi intimado, mas está em vias de ser. Então existem várias situações, a gente pode pontuar, por exemplo, tem alguns desses servidores que já estão aposentados há mais de 5 anos. Né? É uma situação específica, eles poderiam questionar uma eventual prescrição de eventual, né, anulação desses atos, enfim, é algo que vai ter que ser ponderado. Outros servidores ainda estão nesse meio tempo, né, já estão aposentados, mas ainda não têm 5 anos de aposentadoria. Já outros, né, a menor parte, ainda está nativa. Então a situação desses servidores é diferente, ainda não estão aposentados. A gente pode citar outras questões que vão ter que ser esmiuçadas e esclarecidas. Vários servidores contribuíram, em razão do seu salário, acima do teto do INSS, que é o Regime Geral de Previdência, né, mais ou menos aí cerca de 7 mil e poucos reais aí é o teto. Alguns servidores tinham remunerações maiores no município e se aposentaram recebendo mais que isso, contribuíram na proporção disso. O que vai acontecer com essas remunerações, com essas participações que eles fizeram acima do teto? O município vai devolver esses valores para esses servidores? Esses valores que os servidores contribuíram para o Prev Campus, se eles forem obrigados a migrar para o INSS, essas contribuições também precisam migrar para o INSS. E isso pode causar um problema maior ainda, não apenas para esses servidores aposentados, mas para os servidores públicos em geral do município de Campos, porque isso tem um impacto financeiro direto no Prev Campus. Porque existe algo chamado Comprev, que é um procedimento administrativo que ou o INSS encaminha recursos para o Fundo Previdenciário próprio, no caso aqui de Campos, o INSS, e aí ele encaminha recursos porque as pessoas migraram do INSS e vieram para o Prev Campus, mas pode acontecer o contrário também, que essas pessoas saírem do Prev Campus e irem para o INSS. Quando isso acontece, há também a transferência das contribuições que foram feitas. Então, nesse caso desses mais de 1.000 servidores, o Prev Campus teria que transferir também esses recursos para o INSS. Isso causaria um desfalque para o Prev Campus, que todos nós já sabemos, vive situação financeira já delicada. Então, são vários assuntos que realmente precisam ser estudados, porque não há uma fácil resolução. O que me parece que a gente precisa destacar, até para tranquilizar um pouco os servidores, Arnaldo, é o seguinte: não me parece que o município possa tomar qualquer medida sem antes ouvir esses servidores, né, do âmbito administrativo, abrir processos administrativos para que esses servidores possam se manifestar, exercer sua ampla defesa, o seu contraditório, apresentarem para o município os argumentos que eles acharem cabíveis, por meio das suas defesas técnicas, até por meio de advogados. Então não me parece que o município possa simplesmente, a partir do momento que for intimado dessa decisão, nos 30 dias seguintes, porque ele vai ter 30 dias para começar a dar cumprimento, não me parece que ele possa simplesmente, da noite para o dia, suspender essas remunerações. Caso essas transferências de Prev Campus para a INSS efetivamente tenham que ocorrer, vai ter que haver um período de transição, que não pode acontecer, e se acontecer vai ensejar aí vários problemas, inclusive judiciais, é simplesmente a suspensão da aposentadoria dessas pessoas de um dia para o outro. Dizer, olha, a partir do mês que vem você não recebe mais. Tem que haver uma transição, porque essas pessoas de boa fé, com legítima expectativa, contribuíram para o Prev Campus, né? Então eles têm a legítima expectativa de receber. Como essa transferência vai acontecer, se é que ela efetivamente vai acontecer, essa é a grande questão que me parece, pelo que foi dito hoje na audiência pública na Câmara, que ainda não se tem a resposta, que o Poder Público Municipal, que a Prefeitura, ainda não sabe efetivamente quais vão ser os próximos passos. Ainda está estudando, e está estudando com razão, porque de fato a gente precisa reconhecer que é uma situação bastante complexa. Eu falei aqui no começo do programa, você já foi procurador do município, queria estar como procurador numa situação dessa?
Olha, não queria. É uma situação realmente complexa. Eu já conheço esse processo há muito tempo, desde o período que eu estive lá na Procuradoria-Geral do município. À época a gente ingressou com alguns recursos, tentando reverter essas decisões. Me parece que o STF andou mal em não modular esses efeitos. E não dizer, olha, são para os servidores que ainda não estão aposentados. Para as aposentadorias que já aconteceram, se mantém o que já se consolidou. Mas não foi isso que o STF entendeu. Na verdade, nenhuma instância do judiciário nesse processo entendeu dessa forma. Né? E o Ministério Público já está cobrando o cumprimento dessa decisão, pedindo, inclusive, ao juízo que, caso o município não cumpra, que possa haver até uma intervenção no município para que isso aconteça. Isso foi aventado também hoje na audiência pública, e eu fiz questão de deixar muito claro que uma intervenção no município não acontece assim de uma hora para outra, vai estalar um dedo para isso acontecer. Né? Enfim, é algo que pode acontecer. O próprio juiz, na decisão dele, já alerta o município sobre essa possibilidade, alerta também sobre a possibilidade de aplicação de multa, né, aos gestores públicos, enfim, em especial ali ao prefeito. Mas, enfim, eu acho que a gente vive uma situação que é alarmante, é preocupante, mas que o servidor precisa ter agora a tranquilidade de saber que ele não corre o risco de perder a remuneração dele do mês que vem, nem o do próximo. Que existem várias etapas que precisam ser cumpridas dentro desse processo para que isso possa acontecer. E como isso vai acontecer ainda é algo, enfim, nebuloso, porque o município ainda não manifestou a forma como ele pretende dar cumprimento a essa decisão. Você, nessa resposta, acabou antecipando uma das minhas perguntas, né, que eu trago agora, que é em relação à modulação. Eu ouvi o prefeito Vladimir falar, acho que foi até na entrevista que ele deu recentemente à Folha, de que, de forma coletiva, poderia tentar, no STF, a modulação desses efeitos, né, pelo menos para que possa valer, como você mesmo diz, somente para aqueles que ainda não estão aposentados. Dentro dessa ação concreta em relação ao município de Campos, que já tem cumprimento de sentença, como você colocou aqui, do juízo de Campos, dá para entrar ainda com algum recurso ou já está transitado em julgado? Não. A decisão já está transitada em julgado, né? E o STF já apreciou essa questão de uma possível modulação. O município também já havia se manifestado nisso, já em outras oportunidades, sobre a possibilidade de modulação, né? E nenhuma das instâncias acolheu essa possibilidade, né? Inclusive o próprio STF. Então, modular esses efeitos dentro desse processo, uma nova tentativa no Supremo, acho bastante complicado do ponto de vista jurídico, do ponto de vista processual. Eu acho que, nesse primeiro momento, tratativas, estratégias vão ter que se dar aqui, em primeira instância, né, o processo já está aqui em Campos novamente, na Quinta Vara Civil, então, eventuais tentativas vão ter que se dar aqui. Existem vários aspectos jurídicos, Arnaldo, que vão poder ser debatidos. É algo bastante complexo. Tem o tema 1254 do Supremo, que trata especificamente sobre essa possibilidade ou não do que se denominou chamar aí para alguns de desaposentação, se pode desaposentar ou não pode. O Supremo, nesse processo específico, não é o de Campos, modulou os efeitos para dizer que quem já estava aposentado deveria continuar aposentado. Enfim, tem várias questões que vão poder ser debatidas agora. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro já se manifestou no processo querendo o cumprimento integral da medida, dizendo que não se aplica esse tema do Supremo Tribunal Federal, então é algo que se deve ponderar também. Enfim, algo me diz que é uma batalha jurídica que está ainda só começando. Embora já tenha aí 18 anos, acredito que ela ainda vai tramitar durante, né, mais um tempinho. Algumas décadas ainda? Acho que nem tanto. Enfim, os aposentados precisam estar bastante, né, engajados nisso. Cada situação, como eu disse, é uma situação diferente. Então, os aposentados precisam obter orientação, seja do sindicato, seja dos seus advogados de confiança, para que não sejam pegos de surpresa lá na frente. Zé Paz, mas agora assim, se o município conseguir alguma coisa para reverter, para modular, a data que nós temos que tomar como parâmetro é a data dessa sentença do STF. Por exemplo, quem ainda está na ativa hoje, mas tem tempo para se aposentar, e essa é uma realidade país afora, não só aqui em Campos. Aí a pessoa está vendo essa situação bem nebulosa, vai correr para se aposentar, para tentar se enquadrar ali. Ainda dá tempo?
Olha, quem está na ativa, muito provavelmente vai ter que se aposentar pelo INSS, é o mais provável. Né? Quem já está aposentado tem outras questões que podem ser aventadas do ponto de vista jurídico, esse tema 1254 do Supremo, o tempo que a pessoa já está aposentada, enfim, são várias questões que vão ser levadas em consideração. Agora, quem ainda não está aposentado, na minha visão, acho difícil que o município dê andamento numa aposentadoria pelo Previcampus. Agora, eu falei lá no início que cada um pensa muito na sua questão. No seu ponto de vista, enquanto advogado que já foi procurador do município, membro de comissões da Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Campos, qual é a sua visão? Vai ser um processo que vai ser decidido mais de forma coletiva ou realmente nuances individuais podem ser aventados aí sim ao longo de décadas com alguns tipos de recursos? Arnaldo, assim, vai depender muito da postura que o município vai adotar agora, no que diz respeito ao cumprimento ou não dessa decisão, como ele vai cumprir essa decisão. O vereador Wagner foi muito claro lá durante a audiência pública que tanto Procuradoria quanto Secretaria de Administração estão focadas ali em estudar a questão para encontrar uma alternativa. Então vai depender muito disso. A esfera individual está aberta para os servidores. Não me parece que agora seja esse momento, porque eles ainda não foram afetados, mas a partir do momento que existe o risco efetivo deles serem afetados, medidas judiciais individuais vão poder ser adotadas também. E aí a gente vai ter que identificar qual vai ser a postura do judiciário com relação a isso. Vai dizer, olha, não, já existe uma decisão transitada julgada numa ação do Ministério Público, nós não vamos mais rever nada, simplesmente cumpra-se da forma como está posto, sendo isso considerado justo ou injusto, afetando ou não o aposentado, ou se vão, a partir de situações concretas, ponderar e levar em consideração, né, aspectos individuais de cada um. Né? Isso ainda está muito nebuloso. Então, se alguém apresentar hoje uma solução muito clara, dizer, olha, está tudo muito tranquilo, está tudo resolvido, é só fazer isso que não vai acontecer nada, a pessoa está mentindo. Né? Porque é algo realmente muito complexo do ponto de vista jurídico, a decisão da forma como ela está hoje, depois desse período todo das pessoas tendo contribuído para o Previcampus. Em relação a servidores estabilizados, seletistas estabilizados, esse é um processo que envolve o pessoal que entrou de outubro de 83 a outubro de 88. Isso. Depois quem estava antes dos 5 anos da Constituição é uma outra história, quem entra depois da Constituição é outra história, né? Mas tem outros processos que envolvem esses seletistas também que podem afetar campos? Existem outros processos que a mídia já até veiculou há cerca de 2, 3 anos atrás, que também esse processo já passou pelo Supremo Tribunal Federal, que é uma decisão que diz que esses servidores que ingressaram antes de 83, ainda que pudessem permanecer, eles não poderiam ser considerados estatutários. E de consequência prática disso, de forma bem simples para o pessoal poder entender, na prática eles não poderiam se valer do plano de cargos e salários da prefeitura. E durante muitos anos, esses servidores se valeram por uma interpretação que era dada pelo próprio município, e essa decisão determinaria que eles perdessem todos esses benefícios do plano. Então eles permaneceriam lá com vencimento base, mas perderiam as gratificações, auxílios, triênios e etc. Isso poderia representar, em alguns casos aí, redução de até 40%, 50% da remuneração do servidor. É uma ação que está em tramitação também. Isso foi aventado também na Câmara Municipal hoje, na audiência pública. Muito em breve vai ser objeto de debate também. Já foi objeto de debate, mas se identificou que ainda faltava um recurso a ser julgado no Supremo. Esse recurso já foi julgado, a decisão foi mantida e o processo também está voltando para Campos. Zé Paz, esse assunto é um assunto que rende bastante e muito complexo, né? Não dá nem para dar nenhum tipo de solução, como você mesmo colocou aqui. Mas vamos aproveitar nosso bate-papo aqui para falar um pouquinho também sobre eleições. Né? Ano ímpar e, sobretudo, ano antes de eleição geral, nem sempre, né? Normalmente é antes de eleição municipal, mas esse ano, antes de uma eleição geral, o Congresso está dando sinais de que pode mexer nas regras do jogo, nas regras das eleições. Inclusive sobre um tema que nós conversamos aqui no nosso último bate-papo, em relação à unificação das eleições. Isso passou, inclusive, na CCJ do Senado. Qual é a sua leitura como advogado, especialista na área eleitoral, dessa unificação das eleições? Isso é positivo para alguém?
Eu acho que isso não é positivo para ninguém, Arnaldo. Sobretudo para os municípios e, enfim, para a vida local. Quando se pensa em unificar a eleição, o que vai acontecer na prática é o protagonismo das pautas nacionais. Ano que vem é ano de eleição nacional, eleição estadual, e essa temática já domina, né, o noticiário, já domina os debates. Se você afasta essa possibilidade de eleições de 2 em 2 anos, né, nacionais, estaduais, juntas, e, enfim, as eleições municipais depois, você afasta, de certa forma, o debate de questões locais, questões de interesse local. Você imagina as eleições do ano que vem se elas fossem unificadas. Né? O debate sobre pautas municipais ia ficar de lado. Né? O debate nacional já domina o ambiente de comunicação, o debate político como um todo. As pautas nacionais iam dominar o debate. A gente não ia ter discussão de assuntos dos bairros, enfim, das comunidades, aspectos ali mais relacionados ao dia a dia mesmo da população. Eu acho que isso muito prejudicial em vários aspectos, até mesmo no que diz respeito à formação de novas lideranças políticas. Você está muito mais focado no cenário de unificação, no debate nacional, você não foca nas questões municipais, novos nomes que vão discutir essas pautas municipais deixam de aparecer ou aparecem, mas não têm o destaque devido dentro de uma eleição. Então, não me parece positivo em aspecto algum, nem do ponto de vista financeiro, que muitas vezes é levantado, no ponto de vista de você unificar as eleições para economizar recursos. Do ponto de vista de logística, eu acho que piora, inclusive, a logística das eleições. Você tem mais 2 votos para serem dados. A gente acompanha eleições né, cotidianamente, sabe que nas eleições nacionais, em que você tem que votar em mais pessoas, as filas são maiores, as pessoas têm mais dificuldade, sobretudo aquelas mais hipossuficientes, mais idosas, têm até dificuldade de guardar a quantidade de número que tem que votar. Você acrescentaria mais o voto de vereador e o de prefeito numa mesma eleição. Isso, do ponto de vista logístico, eu acho que seria muito ruim. Do ponto de vista de fundo especial de financiamento de campanha, por exemplo, não me parece que os políticos abririam mão de receber esses recursos, né? Apenas unificariam também os gastos que são divididos de 2 em 2 anos num único momento. Enfim, isso prejudicaria os municípios de muitas formas, até a distribuição desses recursos para prefeito, para candidatos a prefeito, candidatos a vereador. Isso ficaria prejudicado também, porque certamente haveria uma maior concentração para presidente da República, para governador, deputados e senadores. Então, a proposta já foi aprovada na CCJ do Senado, mas me parece que ainda não há um ambiente para votação no plenário. Teria que ir ainda à Câmara dos Deputados, e me parece que o ambiente lá é pior ainda para uma aprovação, e eu espero sinceramente que isso não seja aprovado. A gente tem um projeto de Código Eleitoral novo em tramitação no Senado, já foi aprovado na Câmara dos Deputados, a gente já debateu isso aqui da última vez que eu tive aqui no programa. Está bem avançada a tramitação no Senado, eu acredito que a gente aprove aí nos próximos meses esse novo Código Eleitoral, esse sim com vários avanços bastante significativos, mas essa proposta aí, essa PEC da unificação das eleições, me parece ruim, assim como eu também não vejo com olhos muito positivos o fim da reeleição, sobretudo quando a gente fala de municípios, em que, enfim, às vezes você demanda toda uma articulação política para conseguir começar a iniciar projetos, né, novas políticas públicas, e isso pode ser interrompido no meio dos mandatos. Eu sou um defensor da reeleição. Me parece que o problema da política nacional não é a reeleição em si, porque tem diversos países do mundo afora com reeleição, Estados Unidos é o principal exemplo de possibilidade de reeleição, enfim, e não vive, de repente, todos esses problemas políticos que a gente vive aqui. O problema muito mais de concepção da política, da forma como se faz política aqui, do que propriamente dito do instituto da reeleição. Mas tem muita gente que defende realmente essa questão de um mandato um pouco maior, né, de 5 anos e sem reeleição. Ampliar o tempo de mandato ou terminar com a reeleição também são temas que não te agradam muito? Eu particularmente sou contra. Eu acho que, da forma como a gente está hoje, já está bastante adequado e a população já está acostumada com essa forma de votação.
eu sempre costumo debater, Arnaldo, com outros amigos eleitoralistas. A gente tem constantes alterações no processo eleitoral brasileiro e a visão que as pessoas têm da política, ela não melhora, pelo contrário, ela piora. Então não vai se alterar o sistema que necessariamente vai fazer com que as coisas melhorem. A gente tem que aprimorar efetivamente o sistema. As pessoas... a gente pode pensar que não, mas a gente é uma democracia muito jovem. Sim. As pessoas votaram muito pouco desde 88 para cá. Né? Enfim, o ministro Barroso fala muito isso. A população está aprendendo a votar. E para aprender a votar tem que ter eleição. Então você só ter eleição de 5 em 5 anos, né? 2 eleições por década, parece que para a democracia brasileira como um todo não é algo positivo. Agora, essas alterações que acontecem, às vezes não podem até gerar certas desconfiança no próprio eleitor. Vou trazer um exemplo aqui e trazer um tema para debate. Há pouco tempo acabou com as coligações. Coligações, sobretudo, na proporcional. Vereador, deputados, enfim, não poderia ter coligação. Mas depois surge um novo instrumento que é a federação, que é quase a mesma coisa. Não dá muito para entender. Qual a diferença de um para o outro? Na verdade, a federação é o famoso jeitinho brasileiro. Né? Existem federações partidárias em outros países, não é novidade brasileira, mas da forma como foi criado no Brasil é o famoso jeitinho brasileiro. O fim das coligações, sobretudo para proporcional, vereadores, deputados, enfim, em geral, teve um objetivo maior, enfim, dentro de um contexto de outras reformas, que era tentar diminuir o número de partidos políticos no Brasil. Eu acho isso bastante positivo. E efetivamente começou a dar resultado. A gente tem visto aí constante fusões partidárias, né, partidos deixando de existir. O número já é bem menor do que há alguns anos atrás. E tanto que deu certo que os partidos, sobretudo os menores, ficaram preocupados. Olha, a gente precisa encontrar uma solução, precisa encontrar um meio do caminho para a gente continuar sobrevivendo. Né? E o caminho que encontraram foram as federações. Olha, eu vou estar federado com outro partido, eu vou ter que atuar como se fosse um partido único com esse partido, mas eu continuo recebendo recursos do fundo partidário, do fundo especial de financiamento de campanha. Então, eu perco um pouco da minha autonomia a partir do momento que eu me junto com outro partido, mas eu continuo a ter um pouco de vida própria. E, sobretudo, eu continuo tendo dinheiro para poder distribuir entre os meus candidatos e fazer a minha política. O que a gente tem visto aí na prática, com essas 3 federações que atualmente existem no Brasil, é que o Instituto não funcionou muito. Né? Os partidos acabam atuando como se fossem partidos individuais mesmo. Você não ouve falar da federação PT, PCdoB e PV. PT continua agindo como PT, o PCdoB como PCdoB e o PV como PV. A federação do PSDB e Cidadania não deu certo. Né? Tanto é que agora o PSDB já está no outro processo de fusão com o Podemos e o Cidadania vai buscar um novo caminho aí a partir do começo do ano que vem. É o famoso jeitinho. Né? Eu sou contra as federações. Eu acho que não há motivo no Brasil para existirem essas federações. Eu acho que esse movimento de redução do número de partidos ele precisa continuar. É favorável para a democracia, é mais fácil para se governar com menos partidos, até porque a gente não pode falar que no Brasil todos esses partidos que existem têm uma ideologia própria. Né? Tem interesses próprios, mas nem sempre uma ideologia. Poucos têm essa ideologia. Então, que esses interesses possam conviver dentro de um único partido. Né? Que haja ali uma democracia partidária e que eles debatam esses assuntos internamente. E depois vão participar do processo eleitoral já de uma maneira unificada. Só para descontrair um pouco, ontem, depois da vitória do Flamengo sobre o Palmeiras, né, o Everton foi perguntado sobre o VAR, sobre o pênalti que foi marcado no Arrascaeta, que deu o primeiro gol, e o Everton respondeu, falou que não estava falando só sobre o Flamengo. Você viu essa entrevista, né, que o VAR lá na Europa dá certo, mas no Brasil consegue cagar com tudo. Usou até essa expressão que consegue cagar com tudo, porque mais de 3 minutos para analisar um lance, e é verdade, demora muito para analisar, e as decisões realmente são contestáveis. Falando do jogo de ontem, acho que os 2 pênaltis não deveriam ser marcados, na minha opinião, tanto do Flamengo no segundo tempo quanto do Palmeiras no primeiro, mas nessa análise dele, que acaba
atrapalhando tudo ou complicando tudo no Brasil, o que ele fez lá no VAR do futebol, dá para aplicar também nessas reformas políticas? Com certeza dá para aplicar, enfim, foi o que eu falei. Não vão ser as alterações que vão melhorar ou piorar o nosso mundo político. É a própria forma de fazer política que precisa ser alterada. Você pode adotar o sistema eleitoral que for, né? Se a classe política e, sobretudo, a sociedade não estiver preparada para fazer um debate mais sério, né? Pouco faz, né? Pouco importa qual é o sistema. Acho que o sistema brasileiro, Zé Paz, também não precisa ser rediscutido. Esse presidencialismo que nós temos, que se convencionou chamar lá no governo de Fernando Henrique Cardoso de presidencialismo de coalizão, que nada mais é do que um presidencialismo que precisa do Congresso para governar, porque senão não anda, né? E dessa relação, muitas vezes, não muito republicana na história, nós vemos aí na história recente da nossa democracia, temos vários escândalos que vão surgindo. O Brasil tem espaço para discutir uma mudança significativa, sair, por exemplo, de um presidencialismo para um parlamentarismo? Há ambiente para esse tipo de discussão no país? Eu acho que dentro desse ambiente político que a gente vive atualmente, de muita polarização, eu não vejo essa possibilidade de a gente mudar de uma forma tão assim, grandiosa o nosso sistema político, né? Sair, por exemplo, do presidencialismo para ir para o parlamentarismo. Né? Se debate muito, o ex-presidente Michel Temer, o ministro Supremo Gilmar Mendes debatem o semi-presidencialismo, ali um meio termo entre os dois. Não vejo muito ambiente para isso agora. Mas na prática, eu acho que a gente já demonstrou uma falência do presidencialismo de coalizão, né? Começou lá com o presidente Fernando Henrique, e a gente já tem, de certa forma, hoje um protagonismo cada vez maior do Congresso, sobretudo com essas emendas impositivas. O Congresso dita muito as políticas públicas que vão ser efetivamente implementadas ou não, ou até a falta de políticas públicas, que a partir do momento que os parlamentares vão podendo direcionar, cada um de acordo ali com o seu interesse local, enfim, emendas, o executivo perde um pouco também a força do orçamento para fazer implementar determinadas políticas públicas. Até por isso eu acho que o presidente acaba perdendo um pouco da força que ele tem para negociar com o Congresso, porque ele já não tem mais tanto recurso assim para negociar com o Congresso, né? Agora já é o contrário, o Congresso já possui ali uma grande força orçamentária também. Agora, para a gente fechar, porque já estouramos nosso tempo de maneira sucinta, se é que dá para ser sucinto com o assunto, vamos falar um pouquinho de leituras e previsões para 2026. Sobretudo governador e presidente da República. Como que você tem analisado esse cenário? Para governador, com uma jogada de mestre dos bastidores do Rodrigo Bacelar, que tudo indica que vai concorrer a governador no cargo no próximo ano, né, com a recente indicação e já posse do até então vice-governador Thiago Pampolha no Tribunal de Contas do Estado, e essa polarização do PT com o bolsonarismo, que ainda não tem uma figura, uma cara para as urnas no próximo ano. Eu acho que para as eleições estaduais o cenário já está muito bem posto. Me parece que os nomes, efetivamente, né, serão Rodrigo Bacelar e Eduardo Paz nessa disputa. Esse movimento, né, essa articulação política muito bem feita do presidente Rodrigo Bacelar, que muito provavelmente já vai estar no cargo, já vai ser governador nas eleições, que eu acho que para ele é fundamental, para que ele, enfim, ganhe mais musculatura, ganhe mais conhecimento com o eleitorado, sobretudo o eleitorado ali da região metropolitana e etc. Então, estar no cargo é fundamental e já se demonstrou fundamental, como aconteceu, por exemplo, lá com a eleição do Pezão, lá atrás, enfim. A gente não pode nunca desprezar a máquina do Estado, né? Então, me parece que dentro desse movimento ele ganha muita força nessa disputa com o Eduardo Paz. Não me parece que teremos outros nomes, né, que tenham um mínimo de força ali para afastar essa polarização. E do ponto de vista nacional, o fato do Bolsonaro, né, se encontrar inelegível deixa o ambiente ainda um pouco sombrio sobre o que efetivamente vai acontecer. Eu acho que a direita está com uma força muito grande. O governo federal acaba cometendo alguns erros, enfim, como foi agora com a questão do IOF, com a questão da Janja,
isso, de certa forma, acaba desgastando. O governo já foi uma eleição polarizada lá atrás, né? Então isso certamente vai se reproduzir agora também em 2026. A questão o Bolsonaro continua exercendo uma influência muito forte nesse processo eleitoral, mesmo não podendo ser efetivamente candidato. O nome em que ele colocar a mão fatalmente vai ganhar uma força muito grande. Vamos aguardar, enfim, se efetivamente vai ser o governador de São Paulo, Tarcísio, não vai, pode ser a Michelle, algum outro filho do Bolsonaro. Enfim, tem outros nomes aí, como governador de Minas, como governador de Goiás. Eu acho que é um ambiente ainda mais nebuloso do que para o governo do Estado. Para o governo do Estado, acho que me parece claro que já vai haver aí uma disputa bacelar-paz. Enfim, não deve fugir muito disso. Eu diria que o apoio de Bolsonaro seria fundamental tanto na eleição do Rio de Janeiro quanto na nacional. No Rio de Janeiro, sobretudo, e mesmo estando inelegível, o bolsonarismo ainda tem uma força muito grande no estado do Rio de Janeiro. Acho que isso, qualquer um que acompanha e analisa a política vê de forma muito clara. Mas, rapaz, não vamos estender isso não, que isso aqui dá assunto para um outro programa. Mais uma vez, quero agradecer a você pela participação. Eu que agradeço, Arnaldo, pelo convite. Estou sempre à disposição para poder discutir aqui os assuntos locais e, enfim, nacionais também. E a você que nos acompanhou até aqui, fique ligado também nas nossas redes sociais. Até a próxima!